Olá, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. Aqui estamos nós para mais uma aula do curso Vereda da Vida Online, agora entrando no 7º módulo que trata sobre discernimento. Muitos assuntos já temos trazido aqui, estamos avançando já para a segunda parte, do meio para o final do nosso curso, e nós temos aqui já a comemorar os que conseguiram chegar até este ponto, porque na verdade todos os impedimentos surgem quando nós nos dispomos a aprender a palavra do Eterno, quando nós queremos andar com Ele conscientemente, em obediência à Sua palavra. Certamente as oposições se levantarão. E eu estou certo também que vocês já estão vencendo aí essas barreiras para chegar até o fim. Então, aqueles que porventura interromperam, mas ainda vão tornar para prosseguir, para chegar ao fim, também oro ao Senhor que dê a todos eles disposição. Mas aos que estão permanecendo, conservando o seu esforço, que o Senhor vos abençoe e dê força para chegar até o final. Hoje nós vamos tratar esse assunto muitíssimo importante, assim como todos os temas aqui são escolhidos porque são fundamentos para esta caminhada com o Eterno. Nós temos que ter esses princípios regendo a nossa caminhada para que possamos andar com o Senhor, sabendo que Ele vai nos abençoar, que Ele vai prosperar o nosso caminho. Então, avancemos aqui para esse nosso novo tema que trata sobre discernimento. E eu quero começar aqui com aquelas perguntas que a gente já vai trazer para pautar a nossa aula de hoje. As perguntas que inicialmente são um tanto que óbvias, né? O que é discernimento? O que é discernimento? A gente vai trazer aqui a definição e a aplicação, obviamente, dentro do que o Senhor espera de nós. Que discernimento o Senhor espera de nós? Existe discernimento no dicionário para atender aí as diversas questões do mundo que nós vivemos, mas o discernimento da parte do Eterno, ele é pautado em outros princípios, em outras bases que não são as bases do mundo. Por que discernir a vontade de Elohim, de Deus, é tão importante? Por que eu devo atentar para este discernimento, especificamente no que tange à vontade de Elohim, ao plano do Eterno? Nós vamos também responder essa pergunta aqui no decorrer da nossa aula de hoje. E, por fim, como alcançar este discernimento? E ainda não vamos, nesta pergunta, encerrar todo o assunto, Pretendemos ainda trazer na próxima aula outras aplicações do discernimento em questões do dia a dia, em soluções de problemas, em decisões a serem tomadas. Mas hoje vamos iniciar aqui trazendo esses primeiros elementos. Para a gente começar, um pouco diferente do que nós temos usado aqui de costume, nós temos trazido sempre um versículo bíblico para iniciar o nosso tema. Mas hoje eu quero trazer algumas perguntas para a gente poder já fazer um diagnóstico de nós mesmos e poder também notar a importância desse tema, A pergunta que eu vou trazer para vocês aqui, primeiro, existe um plano de Elohim, um plano de Deus específico para a sua vida? Ou seja, existe algo que o Senhor espera especificamente de você? Será que o Eterno teve esse cuidado de planejar algo para mim, algo para que eu faça, uma missão que eu devo cumprir nesta terra? Ou será que só existe o plano da salvação, o plano geral? A partir do momento que eu creio, eu sou liberto do domínio do pecado e então agora eu posso prosseguir atrás dos meus próprios objetivos, dos meus interesses, e cada um vai seguir o seu rumo, basicamente buscando aquilo que lhe convém. Será que é assim que o Senhor estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja, para os que Ele salvou e resgatou do pecado? Ou existe realmente um plano específico e eu preciso conhecer este plano? É uma pergunta importante. Na minha colocação, na minha argumentação, já vai induzir você a uma resposta. Existe sim este plano. E a partir do momento que existe, vem a segunda pergunta. Você conhece esse plano?
Você sabe qual é o plano específico do Senhor para a sua vida? Você já alcançou a salvação, já está crendo, já recebeu a palavra, já está crendo, já está se beneficiando da alegria, da paz que vem da parte do Eterno para aqueles que creem. Agora, há algo mais a fazer além disso? Ou toda a obra quem fez foi o Senhor Yeshua e posteriormente os seus discípulos que foram pregando por todo mundo o anúncio da salvação, o anúncio do reino? Era apenas uma tarefa para eles? E qual é a minha participação? Será que o Senhor, Ele me incluiu também? E me confere uma tarefa, me confere competências, capacidade para executar essa tarefa? Então, você conhece esse plano? Você sabe a vontade específica do Senhor para a sua vida? Já que você pode até saber, né, qual é essa vontade, pode já estar sendo encaminhado pelo Senhor, o Senhor já pode ter dado alguns direcionamentos, vem a última pergunta. Você já o aceitou? Você já aceitou o plano de Elohim para a sua vida? Ou ainda está em um conflito entre fazer o que você deseja, o seu ego deseja, o seu corpo deseja, as pessoas ao teu redor desejam, o mundo deseja? Existe ainda esse conflito? Você já decidiu? Se aceita, se reconhece o plano do Senhor como aquele plano que vai pautar as suas decisões, vai pautar a sua caminhada aqui nesta terra? É mais uma pergunta que a gente faz. Então, com essas questões que aqui apresentamos, nós já podemos ver que não estamos tratando de qualquer assunto, estamos tratando de algo muito específico, algo que diz respeito a você, a sua caminhada com o Elohim. Uma caminhada que não deve ser aquela caminhada descuidada ou uma caminhada ignorante. Vamos usar assim esse termo. A caminhada ignorante. Eu não sei de onde venho, não sei para onde vou. O que eu sei é que já sou salvo. O que eu sei é que o Senhor morreu pelos meus pecados e a partir de agora, segue, deixa a vida seguir. Será que é assim que o Senhor planejou para o seu povo? Então, existe sim um plano específico. Eu preciso conhecer este plano. E eu preciso aceitar este plano. Conhecer não significa automaticamente aceitar. Você vê, por exemplo, o próprio Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele recebeu a missão do Pai, mas isso não foi imposto a ele. Ele aceitou cumprir esta missão. Ele se entregou pelos nossos pecados. O plano de Elohim dependia desta decisão do Senhor Yeshua. E ele mesmo até fala para o Pai: se possível, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então veja aí que até o Senhor Yeshua teve que aceitar este plano para si, abraçar a vontade do Pai e fazer uma tarefa que somente ele podia fazer. Então eu sei que o Senhor tem um plano específico, eu posso saber a vontade dele, mas eu tenho também que acatar, abraçar esta vontade, me apegar a ela, valorizar o plano do Senhor para a minha vida. Avançando agora um pouco aqui para a gente ainda discutir sobre esse plano, na verdade esse slide aqui é um resumo das respostas do anterior. Nós vamos observar aqui que o plano de Elohim, ele existe, né? Há um projeto elaborado por Elohim, por Deus, para a vida de cada homem e mulher na terra. Sim, para cada homem e para cada mulher. Puxa, mas também para os não salvos? Também para aqueles que rejeitam a palavra e que ainda estão seguindo o curso do pecado no mundo? Sim. O Senhor tem um projeto de bênção para eles, dependendo também se eles vão aceitar andar conforme a vontade do Senhor, aceitar o plano de Elohim para as suas vidas, ou se vão seguir o seu rumo, seguindo o curso do mundo, seguindo os seus próprios desejos. Você observa que o Eterno ele faz um esforço para que todos se salvem. O Eterno não quer que apenas um pequeno grupo de pessoas seja salvo. O Senhor quer que todos se salvem.
Mas essa decisão de salvação, ela é individual e compete à pessoa. Elohim não interfere nesta questão. O que ele faz é incentivar, é dar oportunidades, é até mesmo dar alguns apertos para ver se a pessoa desperta e se ela responde positivamente a esses incentivos que ele está dando. A sua palavra, os seus profetas que ele enviou, nosso Senhor e Salvador Yeshua, seu único Filho. Ora, tudo isso, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que nos guia a toda a verdade e nos faz lembrar das palavras do Eterno, todo o esforço Elohim faz, mas a decisão é do homem. Então, há um projeto para cada homem e mulher. O Senhor não quer excluir ninguém. É o homem que se exclui. É o homem que escolhe a que vontade vai seguir, seus próprios desejos ou a vontade de Elohim. É importante notar também que este plano do Eterno não é um plano concebido de última hora, um plano de emergência, um plano que foi aqui feito diante de uma surpresa, algo que aconteceu e o Eterno está fazendo um plano aqui, remendando o plano, encaixando aqui ou acolá. Não, o Eterno já conhece todos os seres humanos, antes mesmo de nós nascermos. O Senhor já conhecia a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então, para Elohim ir nos encaixando dentro desse projeto grandioso que Ele está realizando, não é uma tarefa difícil, porque Ele conhece todas as coisas, conhece os segredos do coração, conhece passado, presente, futuro. Ele é onisciente. Então, isso para nós é também um repouso, é um descanso, né? O Senhor não é pego de surpresa, então é garantido que o plano de Elohim dá certo. O plano dos homens depende de muitas variáveis, né? Pode acontecer muita coisa errada. Inclusive, se o Eterno se opuser ao plano do homem, ele nunca vai conseguir cumprir o seu desejo. Agora, o plano de Elohim, quem pode impedir a vontade do Eterno? Quem pode resistir ao Criador? Então, há um projeto elaborado por Elohim, por Deus, para a vida de cada homem e mulher na Terra. Esse projeto deve ser descoberto e compreendido, pois a sua existência, ou seja, a tua existência, a minha, a sua, a existência de cada ser humano, somente terá sentido a partir da realização desse plano. Puxa, então a existência das pessoas na Terra só tem sentido se elas estiverem executando esse plano? Sim. Por um motivo muito simples, claro. O Senhor, Ele criou todas as coisas com um propósito específico. E tudo que o Senhor cria, Ele cria com um propósito. Então, se a pessoa deixa de executar o propósito do Criador, então a sua vida fica sem sentido, fica sem propósito. Ah, mas eu posso dar um novo propósito à minha vida. É aí que o homem, ele muitas vezes se ilude, achando que pelo fato de ele desejar, de ele planejar, de ele imaginar que está dando um novo sentido à sua vida, ele vai realmente estar dando esse sentido. Só que é aquela velha história. Se você tem um objeto que serve para algo, para um propósito, não adianta você querer usar para outro. Você não pode usar uma mesa, né? Uma mesa que é feita ali para manusear materiais, escrever, para almoçar, para servir de televisão. Não faz sentido absolutamente nenhum. Não, ela não tem as capacidades, não tem os elementos para transmitir um conteúdo audiovisual. A mesa é mesa, a televisão é televisão. Então a gente precisa ter clareza de que quando o Senhor nos cria, Ele nos cria com capacidade, com competências, Ele nos cria com todos os meios para realizarmos a vontade dEle. Se o homem usa essas competências, essas capacidades para outra coisa, ele vai muitas vezes estar se destruindo, ainda que ele tenha objetivos, propósitos nobres, mas ele não vai alcançar esses propósitos que ele deseja, pelo contrário. Ele vai estar sempre sentindo algo vazio dentro de si, porque ele não está fazendo a vontade de Elohim. Ele está fazendo o que ele deseja, aquilo que ele imagina melhor. E dentro das imaginações do mundo nós chegamos até onde nós chegamos. A humanidade está assim como está, não é porque está fazendo a vontade de Elohim, é porque está fazendo
as vontades dos homens, né? Então nós vemos aqui esse plano. E eu gostaria aqui de destacar uma questão muitíssimo importante. Nós temos o plano geral de Elohim, que o Senhor quer que todos se salvem, quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E esse plano geral, ele tem no seu ápice, a parte mais importante, a obra do Senhor Yeshua, quando ele veio à Terra e passou aqui seus 3 anos de ministério, ensinando os seus discípulos, fazendo sinais, prodígios, cumprindo as profecias que eram ditas a respeito dele, estavam registradas nos livros dos profetas, e então ele consumou ali na sua morte a obra da redenção, da salvação, que nos beneficia, né? Uma obra maravilhosa. Mas veja, olhando para a Escritura, observando tudo o que está registrado, nós percebemos que Yeshua, ele não está atuando sozinho. E não é apenas naquele momento que Yeshua vem que o Pai está atuando com ele. Há um texto na Escritura, eu gostaria de ler com vocês, que está aqui no livro de Yohanan, capítulo 5, versículo 17. Yohanan é também conhecido como João. Capítulo 5, versículo 17, diz assim: Mas ele lhes disse, aqui é Yeshua falando, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que interessante. O Senhor Yeshua está falando que está fazendo uma obra, está realizando uma obra, está trabalhando, e ele está destacando também que o Pai trabalha conjuntamente com ele. E ele coloca aqui de uma forma que diz, o meu Pai trabalha até agora. Se você for olhar na Escritura, em que momento Elohim, o Pai, começa a trabalhar? O Criador começa a trabalhar. Já dei a dica quando falei Criador, né? Na criação, ele já começa a realizar a obra. Ele viu que estava tudo muito bom, muito maravilhoso, deu as instruções ao homem para que ele pudesse governar a sua criação, mas a humanidade entrou pelo caminho do pecado, da desobediência. Então, Elohim, ele começa, desde aquele momento da queda, uma obra para restauração, uma obra para a salvação da humanidade, para restaurar a sua criação. Entenda, nós percebemos que havia uma necessidade de resgate do homem que entrou por um caminho de perdição. E quem é que vai trabalhar nisto? Além de verificarmos que é o Criador, o Pai trabalhando, e o Senhor Yeshua também junto com ele, depois é que o Senhor se manifesta como homem para cumprir uma etapa fundamental que só ele poderia cumprir. E ele, estando aqui como homem, ele fala exatamente isso que a gente está lendo aí no nosso slide. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em que o Pai está trabalhando? Será que ele está trabalhando assim? Não, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Não, ele tem um plano. Ele tem um plano muito bem definido e em cada momento, em cada etapa, ele está realizando algo específico para fechar este plano completo. Ora, neste plano, não só o Pai e o Filho trabalham, mas muitos outros também cooperaram. Por exemplo, quando a gente lê na Escritura, lá no livro de Bereshit, ou em Gênesis, sobre Noé, também conhecido como Noé. Noé, ele construiu aquela arca porque no tempo que veio o dilúvio sobre a terra, havia tanta iniquidade, tanta violência, tanta maldade que o Senhor o Eterno decidiu destruir todo o fôlego de vida que havia sobre a terra. Mas, para ainda preservar a humanidade e preservar os animais, ele ordenou que Noé construísse uma arca. E deu ali todas as diretrizes, deu a ele, obviamente, a capacidade, os recursos necessários para fazer aquela edificação. Demorou, obviamente, um tempo bem razoável para ele cumprir aquela tarefa, mas ele fez, né? Ele executou toda a vontade do Senhor. Então, perceba o seguinte, a humanidade estava em frangalhos, estava se destruindo, o Eterno já estava determinado em destruir aquelas pessoas que estavam praticando e multiplicando males sobre a terra, o juízo do Senhor estava ali, mas ele vai preservar a humanidade. Perceba, o trabalho de Noé foi muito importante, muitíssimo importante. E ele contribuiu com o plano do Eterno. Por quê? Se Noé não fosse um homem reto, fiel, obediente,
comprometido em levar até o final a sua missão, ora, a humanidade teria sido toda destruída. E para que serviria um plano da salvação? Yeshua ia vir para salvar quem? Então, o Eterno trabalhou através de Noa, realizou a sua obra através deste homem. Noa se tornou um cooperador do Eterno. O Eterno incluiu Noa no seu plano. São perguntas que a gente precisa estar atento para responder corretamente. Então, o Senhor tinha algo específico na vida de Noa. E Noa, ele cumpriu a sua parte, a sua missão. E através da sua obediência, da sua perseverança, benefícios para todos nós. Nós não estaríamos aqui se Noa não estivesse cooperando com o Eterno. Antes de Noa, nós vimos outros cooperadores. Nós vimos lá a geração de Shet, um dos filhos de Adão, e essa geração, ou também conhecido como Sete, nesta geração se preservaram os fiéis, os que invocavam o nome de Iá, o nome do Eterno. Então, a geração de Sete, ela se conservou ali, e ali surgiu Hanor, ou Enoque, Metushelah, o homem que mais tempo viveu na Terra. Inclusive, no livro de Bereshit, em Gênesis, nós observamos que o dilúvio ele vai acontecer exatamente o ano da morte de Metushelah, porque era exatamente isso o significado, né, do nome dele. Então, quando você observa o plano do Senhor se cumprindo na vida de homens fiéis que tiveram este zelo de manter-se obedientes ao Senhor, cumprindo a sua parte no plano, então a gente vê que todos nós somos beneficiados à medida que cada um está realizando a vontade específica do Eterno para a sua vida. O Senhor tem um plano geral, mas Ele tem trabalhos específicos para cada um de nós. Depois de Noa, nós também vemos Abraão, tão conhecido aí, Abraão, que foi o precursor da nação de Israel. O Senhor ordenou que ele saísse da sua parentela, fosse para a terra que ele lhe mostraria, a terra de Canaã, também conhecida como Canaã. E foi Abraão, peregrinou, foi Yitzhak, seu filho também, Yaakov, depois Jacó. E depois o Senhor vai formar a nação de Israel. Cada pessoa dessa está dando a sua contribuição. Veio Moshe para trazer a nação, libertar, tirar da escravidão de Mitzrayim, do Egito, e levar ao pé do Monte Sinai e fazer uma aliança com o Eterno. Ora, o plano do Senhor está sendo realizado. A nação de Israel era fundamental para que chegássemos até a vinda do Senhor Yeshua. Aí você pensa, mas por que o Senhor não enviou logo o seu Filho e salvou todo mundo? Porque existem questões importantes que a gente precisa estar observando. Quando o Senhor Yeshua veio, ele passou aqui 3 anos formando discípulos. Esses discípulos eram de que nação? Da nação de Israel. Na verdade aqui de Yehudá, remanescente da nação de Israel. Por que o Senhor escolheu os judeus, ou aqueles que estavam ali na nação de Yehudá? Porque era uma nação que conhecia já os mandamentos, conhecia as promessas, as alianças. Eles eram os guardiões da instrução, da Torá do Eterno. E isso seria importante para que lá na frente, depois que o Senhor Yeshua cumprisse a sua morte, a sua ressurreição, ele desse a ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o anúncio do reino, o anúncio da salvação a toda a criatura. Então, se o Senhor Yeshua vem e realiza uma obra que ninguém sabe o que significa, que ninguém sabe se está cumprindo ou não está cumprindo, as profecias, e aliás as profecias também tiveram um papel muito importante, porque quando você vê os profetas falando acerca da vinda do Salvador, o que aconteceria, dando sinais que a nação de Israel precisava estar atenta, precisava discernir esses sinais para identificar o Salvador. Ora, quando os profetas estão falando tudo isso, eles estão preparando um ambiente, preparando o povo. Ele vai vir. E quando ele vier, percebam quem ele é. Estejam atentos à Escritura. Saibam como se unir a ele e cooperar com ele. Se o Senhor Yeshua vem e as pessoas não conhecem as profecias, não existe uma nação formada
para que pudesse ser divulgada a mensagem e a realização do projeto de Elohim, o cumprimento das profecias, se não há este ambiente, como é que nós hoje seríamos beneficiados? Como é que nós hoje olharíamos e diz, não, realmente isso aconteceu, se cumpriu a profecia, os discípulos deram testemunho depois, estiveram lá com Yeshua, estiveram convivendo com ele e testificaram, falaram com a confirmação de sinais, de prodígios, com a operação do Espírito Santo. Então, tudo isso é um somatório de um plano muito bem elaborado e que teve a cooperação de muitas pessoas. Selecionadas, é verdade. Comprometidas, é verdade. Mas, antes de tudo, pessoas que tiveram discernimento, que puderam fazer uma boa escolha, que não decidiram seguir, para satisfazer apenas os seus desejos, as suas vontades, mas tinham realmente este olhar para cooperarem com Elohim. Veja, eu não estou querendo dizer aqui que nós não podemos fazer nada que nos agrade. Ora, o Senhor, Ele mesmo nos abençoa com coisas que nos suprem, que nos trazem uma alegria, uma satisfação. Há também as provas, as lutas, A gente sabe que vem, o próprio Elohim envia para o nosso crescimento, para que a gente aprenda a vencer desafios, mas Ele envia também o refrigério. Não quero dizer que nós não possamos prosperar, não possamos buscar o melhor para as nossas famílias, que não busquemos avançar na nossa profissão, nos nossos estudos, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a nossa vida deve estar pautada no projeto de Elohim. Se eu não cooperar com o Senhor, tudo que eu estou acumulando não tem propósito, não tem sentido. Se o Senhor me deixou viver, se o Senhor me trouxe à existência e me deixou até os dias de hoje, me trouxe o conhecimento da verdade, então agora eu tenho que ter esse entendimento para saber o que Ele espera de mim, como eu posso corresponder às bênçãos que o Senhor tem me dado. Então, quando a gente fala de plano de Elohim, nós estamos falando de algo maravilhoso, algo sublime, algo que às vezes as pessoas não param para pensar na grandeza do que é esta obra e de como o Senhor pensa em cada detalhe, como o Senhor conta com as pessoas daqui, Ele vê, esse daqui é fiel, esse daqui vai ser útil aqui, esse vai ser útil ali, esses daqui vão somar forças, eles vão estar juntos, unidos, servindo a mim. E é isso que faz com que essa obra gloriosa que o Senhor realiza e chega para nós e a gente sente as experiências com o Senhor, a gente desfruta, Não é uma coisa que simplesmente alguém está dizendo, não, é assim. Não, você pode vivenciar isso. Você pode testar, provar na sua experiência esse privilégio que é andar em conformidade com o plano do Eterno. Muita gente só pensa no Senhor em termos de salvação. E alguns só pensam porque querem escapar do inferno. Tem medo do inferno e vai em busca de meios de escapar do inferno. Mas é uma visão muito míope, muito pequena, de uma obra tão grandiosa. O Senhor espera muito mais de nós. Aí vem aqueles pensamentos, mas será que eu posso corresponder ao que o Senhor espera de mim? Não, eu não sou uma pessoa preparada, eu não sou uma pessoa capaz. Meus queridos, se você olhasse para Noa, naquele tempo, ele chega, o Senhor dá uma missão daquela dimensão para ele. Você acha que ele achou aquela tarefa ali? Não, tranquilo, pode deixar que eu faço. Isso aqui, eu faço aqui de olho fechado. Era uma obra de uma vida. Construir aquela arca. Ora, tudo na vida de Noa agora girava em torno desta missão que o Senhor lhe deu. Mas quando a inundação veio, quando o dilúvio veio sobre a terra, imagine você a satisfação de Noa em saber que ele tinha preservado a sua família e todos aqueles animais que entraram na arca. Eu sempre chamo a atenção disso. Os animais entraram na arca. E quantas pessoas deixaram de entrar? Hoje os homens dizem que os seres humanos são seres racionais e a gente vê os animais demonstrando muito mais discernimento, porque atenderam o comando do Criador, enquanto o homem, na sua loucura, dizendo-se sábios, se tornam loucos
e não aproveitam a oportunidade. Então, estamos falando do plano de Elohim, o projeto de Elohim. E agora que você está vendo aí que existe sim um projeto para a sua vida, para cada homem e mulher. E esse projeto é que vai dar sentido à minha e à tua existência. Ora, muita gente está querendo ganhar, fazer com que a sua vida tenha sentido, criando um propósito para ela. Quando, na verdade, o propósito o Senhor já tem e ela precisa descobrir, ela precisa compreender e ela precisa executar a vontade de Elohim. Então, a gente trouxe aqui esse preâmbulo para mostrar essa questão do plano de Elohim, um plano amplo, um plano que tem um objetivo maravilhoso, que é o resgate da criação. Se você for olhar lá no final, livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse, você vê ali novos céus, nova terra, ali não haverá choro, todas as tristezas serão um mar do esquecimento, né? E os filhos do Senhor estarão diante dele, alegres, num ambiente totalmente de harmonia, bem diferente do ambiente que ainda estamos presenciando aqui na Terra. Mas vamos lá, gente. Agora que a gente já sabe que esse plano ele é tão importante e a gente quer reconhecer, quer receber, abraçar este plano, nós vamos aqui a essa palavra tão fundamental que é o discernimento. Eu preciso discernir a vontade do Senhor. Preciso discernir o plano de Elohim para a minha vida. Mas vamos à definição aqui da palavra discernimento. Discernimento é a faculdade de julgar sensatamente as coisas, de avaliar situações, de distinguir, de compreender. É a capacidade de ver e perceber com clareza. Isso aqui é uma definição de dicionário. Eu queria salientar aqui especialmente os verbos, né? Julgar, avaliar, distinguir, compreender, ver e perceber. Mas todos esses verbos aqui, eles vão estar principalmente, olha, o primeiro propósito para que esses verbos sejam aplicados dentro desta definição de discernimento está relacionada ao plano do Eterno, à vontade do Eterno. Porque vocês leram no slide anterior, a minha vida só tem sentido se eu estiver me adequando ao plano de Elohim, ao plano do meu Criador. E aí, julgando, avaliando, percebendo, tendo a visão, compreendendo as coisas que o Senhor espera de mim, aí eu vou ter condições de passar para a etapa seguinte, que é a realização. Às vezes a gente confunde os nossos desejos com a vontade de Elohim. Por exemplo, há uma pessoa necessitada, uma pessoa enferma, uma pessoa que precisa de uma operação, um milagre do Eterno, e eu, por causa do meu sentimento, por conta da minha imaginação, vou usar, às vezes, tentar fazer algo para mudar aquela situação. Eu mesmo, de mim mesmo. E às vezes a pessoa confunde isso com a vontade de Elohim. Não, o Senhor ele quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar. Então eu vou lá e nós vamos fazer a oração e o Senhor vai curar. E não é assim que acontece. Você percebe que, até mesmo nos relatos da Escritura, os discípulos não saíam curando as pessoas que eles queriam e bem entendiam. Isso é algo que é realizado por Elohim. Eles se colocavam como instrumentos, como servos do Senhor, e o Senhor dava naquele momento, muitas vezes, uma palavra, uma inspiração, uma ação que, às vezes, até eles mesmos podiam estar surpresos com aquela situação. Mas o Senhor estava operando a sua vontade e, através da obediência deles, do discernimento deles, eles realizavam aquelas obras que glorificavam a Elohim. Então, vejam, o discernimento, ele não pode ser confundido aqui, a minha vontade não pode ser confundida com a vontade de Elohim, por mais bem intencionado que eu esteja, por mais que eu queira glorificar o nome do Eterno, eu não vou fazer conforme o meu desejo. O plano é de Elohim, não é seu, não é meu. É essa dependência que deve já estar muito bem clara para nós. Quando eu tenho esse discernimento,
do meu lugar, da minha posição, da minha dependência do Senhor, já é um primeiro passo importantíssimo. É um primeiro passo fundamental. Porque se eu não consigo enxergar desta maneira, eu vou começar a querer colocar coisas como se fossem vontade do Senhor e que, na verdade, são a minha vontade. São os meus desejos, por mais nobres que sejam, mas não são a vontade de Elohim. Ok? Então, vejam, você tem, inclusive, exemplos disso, até ali na história de Israel, quando o povo recebeu uma ordem para entrar na Terra Prometida, primeiramente, o Senhor mandou que Moshe enviasse espias para que estivessem verificando a Terra Prometida, como é que eram as cidades, se eram fortes, fortificadas ou não, o fruto da terra, o que a terra produzia. Eles foram lá, passaram 40 dias, eram 12 espias, um de cada tribo de Israel, passaram 40 dias e retornaram. Quando retornaram, trouxeram um relatório da terra. Muito bem, a terra é realmente boa, ela tem uma boa produção, as cidades são fortificadas, muradas, tem gigante na terra. Até aí tudo bem, era um relatório do que eles tinham visto. Mas, diante disso, a conclusão de dois espias, que era Caleb e Yehoshua, ou Josué e Caleb, era de que eles deveriam entrar na terra, enfrentar os desafios confiando no Eterno, confiando em Elohim. Mas o parecer dos outros 10 era de que eles não eram capazes de entrar na terra, que a terra ia devorá-los, que os gigantes, eles eram gafanhotos aos olhos dos gigantes. E aos próprios olhos deles, eles diziam assim, nossas crianças serão presas e tudo mais. Ou seja, a compreensão, a visão deles era uma visão totalmente distorcida. Alguns poderiam, avaliando pela sua ótica natural, poderiam dar razão àqueles 10 espias, dizendo, não, mas realmente as cidades são fortificadas, existem gigantes na terra, é claro que existiam, ok, mas, quem é que havia conduzido eles até aquele local? Quem é que venceu a maior potência militar daquele tempo, que era o Egito? Não foi Elohim? Não foi o Senhor que atravessou aquele deserto com eles, com aquela multidão de pessoas? Ora, o discernimento deles era um discernimento totalmente distorcido, porque eles só enxergavam os inimigos, mas não enxergavam a Elohim. Aqueles 10 espias acabaram morrendo de praga diante do povo. O povo, no primeiro momento, ficou desesperado, quiseram até apedrejar a Moshe, a Aharon, que era o sumo sacerdote, a Caleb e Yehoshua, que foram 2 espias que se posicionaram ao lado do Senhor para executar o plano de Elohim. Eles estavam ali determinados a avançar e prosseguir e conquistar. Mas o povo preferiu o relato dos negativos. O povo não discerniu, não enxergou com clareza. Tem gente que só enxerga problema, não enxerga solução, não enxerga Elohim, não percebe que nas suas palavras de incredulidade estão ofendendo ao Criador. Ou seja, todo mundo tem poder, menos Deus, menos Elohim. Elohim não tem poder nenhum. O problema aparece e o problema, pronto, reinou. É dono da situação, porque Elohim simplesmente não pode mais. Ainda que já tenha feito no passado, dali em diante parece que não tem mais poder nenhum para fazer. Era assim que os espias estavam fazendo com o povo. Deixaram todos desesperados e o Senhor falou, disse, olha, já deu o meu basta já. Eu não preciso mais provar o meu poder. O que vocês precisam é crer. O que vocês precisam é enxergar. E o povo ficou 40 anos no deserto para aprender. E foi uma coisa que não foi muito positiva, né? Logo depois que o Senhor deu essa sentença e falou por intermédio de Moshe, na verdade o Senhor queria até destruir o povo, mas Moshe falou, se não intercedeu, Senhor, que será o teu grande nome? E o Senhor reteve-se. Mas ele falou, olha, eles vão ficar 40 anos no deserto. A próxima geração vai entrar. Os filhos deles, que eles disseram que seriam por presas, os filhos deles vão conquistar a terra, mas eles vão perecer nesse deserto. Ou seja, o Senhor tinha um plano maravilhoso para o povo. O Senhor levou eles até ali, fez com que eles vissem a riqueza da terra, que vissem o tamanho do desafio também, mas eles não quiseram cooperar com o Senhor.
Na verdade, eles quiseram voltar para o Egito. Depois que veio a sentença do Senhor, e todo mundo ficou amedrontado, aí quiseram entrar para conquistar a terra. Disse, não, nós vamos subir. E Moshe alertou, o Senhor não vai com vocês. E eles, não, a gente pecou contra o Senhor, mas a gente não vai fazer agora, a gente vai acertar as contas aqui, a gente vai subir, a gente vai fazer aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. Mas Moshe falou, agora a ordem do Senhor é outra. E eles não insistiram e foram derrotados. E aí Moshe falou, não falei? E tiveram que prosseguir ali 40 anos no deserto. Mas veja, esses dois espias, Yehoshua e Caleb, ficaram vivos, foram preservados. 40 anos depois, Yehoshua pediu algo que lhe foi prometido. Naquela época, eu quero a terra dos gigantes. Eu não quero outra terra. O Senhor me prometeu a terra dos gigantes e eu vou lá, com os meus 85 anos, eu vou lá arrancar aqueles gigantes de lá. E foi lá e conseguiu. Hebron, né, a cidade alta, né, um monte, ele conquistou e expulsou os gigantes de lá. E Yehoshua foi o líder, porque Moshe já tinha morrido, ele foi o líder das conquistas do povo de Israel. Então, olha o que é o discernimento. A pessoa ver, a pessoa enxergar. Ela sabe o tamanho do desafio, ela sabe da dificuldade. Ela sabe, inclusive, das oposições, das vozes daqueles que já fracassaram antes mesmo de entrarem no combate. Que só sabem desanimar, só sabem dizer que você não consegue, só sabem dizer que você não vai alcançar o que o Senhor deseja. Mas Yehoshua e Caleb não aceitaram essas palavras. Eles compreenderam que o Senhor tinha poder. Eles enxergaram, eles perceberam isso. Julgar nesta situação de aperto não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa para pessoas despreparadas. E é por isso que a gente precisa ter esse preparo. A gente está aqui estudando, tendo esse conhecimento, porque isso dá base para a gente nesses momentos de dificuldade. A gente se baseia nas experiências vividas por esses homens que venceram. E até mesmo o fracasso daqueles que não creram no Senhor, a gente aprende para não imitar os erros. Então nós temos aqui muito bem clara essa questão da definição de discernimento. E a gente sabe que esse discernir a vontade do Senhor e realizar a vontade dele vai trazer para nós um proveito, uma promessa, uma bênção ou 40 anos de deserto, né? E a gente precisa ter essa clareza dos impactos das nossas decisões. Ok, agora eu preciso saber como alcanço esse discernimento. Como é que eu vou ter essa condição? Quais são os passos que eu preciso dar para ter esse discernimento? Ok, o primeiro passo, mais elementar, a gente vai observando, inclusive nas lições, que as ferramentas são muito parecidas. Se você quer vencer a tentação, você precisa orar. Se você quer ser capaz de obedecer, você também precisa orar. Então, os elementos aqui necessários para alcançar essas virtudes, né? Essa capacitação, estão sempre relacionados, são sempre muito parecidos. Mas você vai perceber aqui nos exemplos práticos, que não é algo assim aleatório, está ali comprovado, está demonstrado. Então, pela oração, primeiro básico que a gente deve fazer sempre, orar. Porque se você confia apenas na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de raciocínio, você muitas vezes pode se iludir, né? Uma certa vez, inclusive, Yehoshua ou Josué, ele já estava ali nas conquistas, quando entraram para conquistar a terra, já era aquela nova geração, depois dos 40 anos de deserto, Moshe já tinha sido recolhido pelo Senhor, e Yehoshua estava lá na liderança. Mas existia uma ordem do Senhor para que eles não fizessem aliança com os povos da terra. E aí um dos povos chegou lá, fingindo-se de uma terra distante, né? Vieram com um pão bolorento, com as vestes rasgadas, parecendo que vieram de uma caminhada, né? Distante, eram como se fossem ali embaixadores, mensageiros, e falando que tinham ouvido falar da fama da nação de Israel, do Elohim de Israel, do Deus de Israel, e aí eles quiseram fazer aliança com a nação de Israel. E aí eles pensaram, bom, como eles são numa terra distante, não existe um impedimento, o Senhor falou para não fazermos alianças com as nações aqui na terra de Canaã. E eles fizeram aliança sem fazer as devidas verificações.
Eles olharam para o pão, realmente, parece, né? Parece que eles vieram de uma terra distante. Então, a veste toda rasgada até, de tão distante que eles vieram. Se deixaram convencer pela aparência. Não consultaram ao Senhor. Não havia ali má intenção. Não havia ali o interesse de afrontar o Criador na sua ordem, mas faltava ali a prudência de consultá-lo. E logo depois eles descobrem que eram moradores da terra vizinha deles. Inclusive, logo depois vieram a enfrentar algumas lutas, alguns combates, e quem teve que socorrê-los no combate? A nação de Israel. Que coisa, né? Não era o que o Senhor desejava, mas eles tiveram que cumprir o compromisso porque tinham se ajuramentado a nação ali de Give-on, né? Então, como é importante a gente perceber que a consulta ao Senhor, a oração, o contato com Elohim são fundamentais para alcançar o discernimento. Um exemplo disso é o exemplo de Daniel. Daniel, aqui no capítulo 10, versículo 12, diz assim, é uma resposta do mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor que vem falar com Daniel após a sua oração. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o teu Elohim, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Micael, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, Daniel estava ali aqueles 21 dias de jejum e oração, buscando ao Senhor para que o Senhor pudesse dar a ele a compreensão do que haveria de acontecer. Ora, por que ele queria saber? Ele queria saber como é que ele ia participar disso. Quais são essas informações, o que o povo do Senhor poderia fazer, os fiéis que estavam ali no cativeiro, como é que eles precisavam se preparar. Algo estava para acontecer. E é claro que Daniel não estava ali perdendo o seu tempo só por mera curiosidade, não. Ele estava investindo o seu tempo para conhecer a vontade de Elohim e cooperar com Elohim. Era esse Daniel, homem de oração, que enfrentou lá a cova dos leões, enfrentou aquela ameaça de morte quando o povo não sabia o que tinha sonhado, quando o rei não sabia o que tinha sonhado e queria não só a interpretação do sonho, mas queria também saber que sonho era aquele que ele tinha esquecido. E o Senhor usou esse Daniel, porque era um homem de oração. Então, o discernimento que Daniel tinha para interpretar sonhos, para entender a palavra do Senhor, para também encaminhar-se ali naquela terra estrangeira, que ele chegou ali como um cativo, mas ele tomou decisões sábias. O discernimento que Daniel teve estava relacionado com a sua vida de oração. Então, se eu quero cooperar com o Senhor, saber, não, eu estou fazendo a vontade do Senhor. E às vezes é mais difícil quando surgem as lutas, né? Vem logo gente dizendo para você, olha, isso não é do Senhor não, porque se você estivesse servindo ao Senhor, você não estaria passando por isso. Onde é que o Senhor ia deixar um servo do Senhor passar por isso? Será que é isso que o Senhor quer para a sua vida mesmo? Então vem esse tipo de dúvida. E aí você fica pensando, bom, será que realmente eu estou fazendo a vontade do Senhor? Porque eu estou sofrendo aqui. É aquela velha história, né? Para alguns, o sofrimento significa que o Senhor não está com a pessoa. Quando, na verdade, o Senhor Yeshua falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor promete estar com o seu povo, desde que o seu povo esteja realmente firme, firmado ali para fazer a vontade dele. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o que está escrito. Então vamos lá. Oração, primeiro passo, primeira atitude importantíssima, elemento fundamental para alcançar o discernimento. O segundo é o conhecimento da palavra, né? Conhecimento da palavra, que também é um assunto repetido, né? Muitas vezes aqui nas nossas reflexões. E a gente vai ver o exemplo do próprio Daniel, na verdade aqui no capítulo 9, versículo 2,
que é um capítulo que fala do contexto daquela oração que é respondida no capítulo 10. Então, Daniel aqui, diz aqui no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara Iá, o Senhor, ao profeta Irmiá ou Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, Daniel estava lendo o livro do profeta Irmiá ou Jeremias. Então ele estava ali atento à Escritura para saber quando as coisas iriam acontecer, a fim de estar preparado para a ação. Tanto ele quanto aqueles que estivessem ali sob a sua influência. É assim que a gente deve ser. Eu sei o que o Senhor está querendo fazer, então eu devo ajudar aqueles que estão à minha volta para que todos estejam convergindo para a vontade do Eterno. E aí no versículo 3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus, ao Senhor Aiá Elohim, para buscar com oração e súplicas e com jejum, pano de saco e cinza. Ele estava jejuando, estava ali num clamor. É esta oração que é respondida lá no capítulo 10 que a gente viu no item anterior. Então Daniel, quando ele se dispõe a esta oração, ele está primeiramente atento à palavra. E aí ele percebeu, opa, os 70 anos estão aqui se cumprindo. Irmiá, o profeta do Senhor, falou que o cativeiro duraria 70 anos. Então nós já estamos aqui nos encaminhando para esses 70 anos e eu preciso agora da direção do Senhor para o que fazer depois. Inclusive a recomendação de Irmiá era que eles se estabelecessem, não ficassem naquela expectativa de que rapidamente voltariam para Jerusalém. Era o que os falsos profetas diziam. Não, esse cativeiro vai demorar muito pouco, vocês vão voltar logo. Então, as pessoas às vezes pensavam em não se estabelecer, não vão ficar pensando em voltar. Mas Irmiá fala, não, fiquem, estabeleçam, tenham filhos, constituam famílias, porque vai demorar 70 anos. E depois vocês vão voltar. Olha, o plano do Senhor está sendo realizado. Mas quem é que quer cooperar? Quem tem condições de cooperar? É quem está atento a esses passos aqui, a oração e, no caso, a meditação à palavra. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Elohim é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, a palavra é apta para discernir. Ele estava lendo a Escritura, a profecia, e o Senhor fez com que ele compreendesse. A palavra nos traz esse fundamento, esse elemento essencial para a compreensão, para discernimento da vontade de Elohim. Então, este exemplo já fala por si só. Os dois aqui são exemplos de Daniel. Um outro elemento essencial é o Espírito Santo. Então, para eu alcançar o discernimento, eu preciso estar em unidade com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo precisa estar atuante em mim. E o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é o exemplo de Shaul, ou também conhecido como apóstolo Paulo. Diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua para testemunhar o Evangelho da graça de Elohim, ou o anúncio da graça de Elohim. Então, Shaul está falando aqui do seu momento ali nas suas muitas viagens. Ele estava regressando para Jerusalém e ele estava sendo conduzido pelo Senhor nesta viagem, mas, à medida que ele estava se aproximando de Jerusalém, alguns servos do Senhor, profetas também, estavam alertando ele que viriam prisões, que viriam sofrimentos, e o mesmo Shaul sabia disso. Mas ele estava seguindo aquela jornada porque estava certo de que aquela era a vontade do Senhor. E ele mesmo destaca aqui nesse versículo 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua. Então, ele tinha esse compromisso de cumprir a missão dele. Apesar de o Senhor estar avisando que viriam sofrimentos, ele estava consciente de que aquela era a vontade do Senhor. Aqui no primeiro versículo que a gente leu, versículo 22, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém. E no versículo 23, e ele, senão o Espírito Santo, cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, o Espírito Santo já vai preparando ele para as dificuldades que ele haveria de enfrentar. É diferente de a pessoa ser surpreendida e não estar realmente em condições de enfrentar aquelas dificuldades. Shaul não foi surpreendido com as tribulações que vieram. Ele realmente foi preso. Passou 2 anos preso em Cesareia. Depois foi deslocado para Roma, compareceu diante de César, passou um bom período numa prisão domiciliar, uma prisão mais branda. Depois foi para a prisão realmente, a cela, e dali o Senhor o recolheu. Então a gente precisa enxergar que a atuação do Senhor pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem esta missão de nos guiar, de nos dirigir, tanto no falar quanto no agir, nas nossas decisões. E Shaul tinha esse amparo, essa unção do Espírito Santo para conduzi-lo nas suas decisões. Aqui na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, Shaul, ou Paulo escreve aos Coríntios, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, do Espírito de Elohim, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se outras pessoas, inclusive pessoas salvas, chegavam ali para Shaul dizendo: olha, não faça isso, não vá para Jerusalém. Olha, Shaul, a gente quer ver tanto você bem, livre aqui com a gente, servindo ao Senhor. Havia muitos conselhos cheios de boas intenções, mas Shaul até alerta eles: vocês estão magoando o meu coração, porque eu tenho que cumprir a minha missão. Eu sei que as dificuldades que eu tenho que enfrentar, mas eu não estou indo por lá porque eu quero sofrer, masoquismo, não era nada disso, era um dever que ele tinha para com o Eterno. E vendo os irmãos ali, vendo que eles não conseguiam persuadir Shaul, eles deixaram a questão: bom, não adianta, que ele já está decidido. E foi assim. Então, observem que pode parecer loucura para muitos, mas quando você está sendo conduzido pelo Eterno, Ele mesmo vai te amparar, Ele vai te sustentar. Aqui no versículo 15, ele ainda diz: o homem espiritual julga ou discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ou ele mesmo por ninguém é discernido. Vou trazer aqui a versão Almeida 21. Compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Essa versão aqui fica um pouco mais clara. Então, queridos, a gente percebe aí a atuação do Espírito Santo, como ela é fundamental para ter o discernimento. Então, algo que eu tenho que preservar, não devo me descuidar. Outro elemento fundamental, deixa eu beber uma água aqui, é a maturidade. Maturidade, crescimento espiritual. Ou seja, seu relacionamento com o Eterno, na sua caminhada com Elohim, vai amadurecer. Vai ter experiências, isso vai marcar você, vai te dar uma ampliação de visão, você vai ter mais percepção à medida que você está caminhando com o Senhor e crescendo, né? A obediência vai te fazer crescer, vai te fazer avançar para outros degraus. E a gente vê como é importante esse crescimento. Há um exemplo aqui que está no segundo livro de Shemuel, também conhecido como Samuel, capítulo 14. A partir do versículo 12, eu não vou ler esse texto todo porque é um texto um pouquinho longo, quando uma mulher ela chega diante do rei Davi para fazer um pedido. Né? Ela faz um pedido e era uma causa que aparentemente era uma causa dela. E Davi concedeu: não, tudo bem, eu aceito a sua causa. Mas depois que ela conseguiu uma resposta positiva para a sua causa, ela vai tentar trazer um conselho para o rei. Naquela época,
Absalão, um dos filhos de Davi, tinha matado o irmão, tinha se vingado do irmão, inclusive, e ele tinha fugido, porque ele sabia que a pena que recairia sobre ele seria a pena de morte. E ele fugiu, e Davi, obviamente como pai, sentiu a falta do seu filho. E aí esta mulher vai entrar neste assunto do filho de Davi como querendo aconselhá-lo a trazê-lo de volta. Inclusive comparando com a sua própria situação. Ora, rei, se o senhor está me atendendo positivamente na minha causa, por uma questão de coerência, né, o senhor também deveria trazer de volta o seu filho, Absalão, que está, né, fugindo, né? E aí ela faz essa sugestão, e aqui no versículo 18, nós vamos perceber o seguinte. Aqui, então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Responde-me, respondeu a mulher: pois fale, o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe ou Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem. E foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, de Elohim, para entender tudo o que se passa na terra. Então, perceba que a mulher ali deve ter ficado até meio... Opa, o rei descobriu, o rei percebeu. E Joabe, quando ele fez toda essa trama, ele tinha, obviamente, as suas intenções. Porque ele mesmo não veio, se apresentou diante do rei, ele era o general do rei, ele tinha acesso, poderia ter chegado e falado: olha, a sugestão é essa daqui, para se trazer de volta Absalão. Mas ele não queria que isso aparentasse como vindo dele. Então criou toda uma situação para tentar confundir Davi, para tentar parecer que foi apenas uma sugestão de uma mulher, assim, do povo mesmo, e na verdade não era. Quando Davi olhou aquilo, isso daí é a mão de Joabe por trás disso. Ou seja, uma maturidade, um crescimento que Davi tinha alcançado nas suas experiências com o Eterno, que dava a ele condições de discernir. Isso daí não é algo normal, isso tem a mão de alguém por trás. Sabia, inclusive, quem era a pessoa que estava por trás de toda aquela trama. Depois ele chama até Joabe e fala: resolvi atender a sua sugestão. Imagine como Joabe não devia estar tremendo de medo em saber que depois de tudo aquilo que ele fez para tentar se ocultar, o rei sabia perfeitamente que a ideia veio dele. Então, esse discernimento, ele depende das experiências que nós vamos vivendo com o Senhor, da nossa própria obediência e da aplicação e de ver o resultado e de observar, né, o efeito desses resultados nas nossas vidas, e os nossos olhos vão sendo mais e mais abertos, nossa visão vai sendo ampliada. Então, o crescimento espiritual, essa maturidade que a gente alcança, são fundamentais para o discernimento. A pessoa que não cresce espiritualmente, ela também não vai ter maior visão, não vai ter condições de discernir melhor as coisas. Aqui também, em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que nós queremos fazer, afinal de contas? Não é a vontade do Senhor? E a vontade do Senhor não é o melhor? Então eu vou ter condições de perceber: não, isso não é bom, isso não está de acordo com o que o Senhor quer. Isso aí não está no tempo apropriado, porque tem isso também. Às vezes algo será feito, mas tudo tem o seu tempo e tem a sua forma de ser feito. E se você tiver essa experiência com o Senhor, esse contato com Elohim, o Senhor vai não só dizer em que momento, mas a maneira correta de fazer, executar a vontade dele. Maturidade é fundamental, crescimento é fundamental. Agora, não adianta a gente querer alcançar maturidade e crescimento espiritual da noite para o dia. Comece a sua caminhada, tenha paciência, se desenvolva,
sempre com dedicação ao Senhor. E você vai ver que isso automaticamente vem. Às vezes a gente nem percebe, mas as pessoas que nos observam certamente vão perceber. Isso não tem como fugir dessa regra. E por fim, a santificação. Santificação. Tem aqui até a marca do Salmo, ou Tehilá, 51, Salmo ou Tehilá. Tehilá essa é a abreviação da parte hebraica, né? Que fala um pouco sobre essa questão e muito relacionada também com Davi. Mas eu queria ler com vocês aqui, enfaticamente, em Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Elohim, de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a vontade de Elohim. Então, se eu quero realmente que esta vontade do Senhor ela venha se revelar em mim e eu possa fazer, possa cumprir, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade dos homens a gente já tem um pé atrás, né? Mas a de Elohim não tem o que se preocupar. O Senhor sempre faz o melhor para o seu povo. Mas nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Inclusive é um mandamento, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a condição para eu me aproximar do Senhor é ser santo. Quando eu me santifico, como é que eu me santifico? Na obediência aos mandamentos. Isso também está lá escrito. Na guarda dos mandamentos eu estou me separando do mundo, eu estou me distinguindo do mundo. E nesta santificação eu estou me aproximando do Eterno, que Ele é santo. E nessa aproximação eu vou ter mais ou menos discernimento, muito mais discernimento. Quanto mais chegado ao Senhor eu for, quanto mais separado do mundo eu estiver, mais discernimento eu vou ter, mais os meus sentidos espirituais serão aguçados, a minha visão, a minha percepção. Ora, muitas vezes as pessoas se surpreendem com certas atitudes e decisões que, quando salvo na hora que ele está fazendo, parece loucura, mas depois diz, não é que deu certo. Desde o começo, o fiel sabe que vai dar certo, porque ele não está vendo com os olhos carnais, está vendo com os olhos espirituais. Mas depende realmente dessa santificação estar atuando, né? Esse processo está acontecendo nas nossas vidas. Então, queridos, já avançamos até aqui um pouquinho o tempo que a gente gostaria, mas conseguimos aqui trazer esse conteúdo para a nossa primeira aula desse módulo sobre discernimento. Ainda vamos falar algumas questões importantes, um pouco mais específicas, diante de circunstâncias, momentos em que o discernimento vai fazer uma diferença. Claro, sempre nessa aplicação do plano de Elohim, mas há momentos, assim, circunstâncias muito específicas que ter ou não ter discernimento são, na verdade, o que vai definir a derrota ou a vitória. Entende? Então, que nós possamos valorizar esse conteúdo e nos apoderarmos cada vez mais desses elementos fundamentais para alcançar o discernimento. Oração, conhecimento da palavra, unidade com o Espírito, maturidade e santificação. Então, queridos, encerrando por aqui mais uma aula do curso Vereda da Vida. Na nossa próxima quarta-feira estaremos concluindo esse assunto de discernimento. Já coloquei lá na plataforma a lição, a parte escrita. Vocês vão ver, inclusive, que esses conteúdos que nós estamos trazendo aqui, lá na parte escrita, tem mais um enriquecimento, mais passagens, mais exemplos, mais, inclusive, ênfases ali no texto para questões importantes. Então, vocês leiam lá. Quem ainda não se inscreveu, tem aí o link na descrição. Você pode acompanhar a partir daqui, pode voltar para o início e assistindo todas as aulas, tudo inteiramente gratuito e com um único propósito de edificar a sua vida e de fazer com que você tenha elementos fundamentais nessa caminhada com o Criador. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Não deixe de deixar o like aí, deixe o seu like, compartilhe, deixe também o seu comentário e se inscreva no canal para manter-se atualizado aqui das novas
novas mensagens de segunda-feira, nas aulas também no curso Vereda da Vida. Que o Senhor abençoe a todos vocês e até a próxima aula com a graça do Eterno. Shalom.